Criacionismo versus evolucionismo. Você já ouviu falar sobre isso? Esta é a lição número 1 da classe de adolescentes. Gênesis, o livro dos grandes começos. A mensagem. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Se porventura você quiser ter um auxílio melhor para esta aula, que é uma aula muito interessante, eu recomendo que você adquira o livro Gênesis 1 e 2 do professor Adalto Lourenço. Para louvar ao Senhor, seria interessante o hino 526, Grandioso és tu, dá uma ideia ali sobre a criação. E por que existe o evolucionismo? Nesta aula eu vou te falar o porquê que isso existe. Vamos descobrir. O criacionismo é o ensino que defende que tudo que existe foi criado por Deus. Já o evolucionismo nega essa possibilidade. Então vejamos aqui dois pontos principais. Primeiro, que é o criacionismo, que assegura que tudo que existe foi criado por Deus. Todo o sistema, o mundo, né? Tudo. Inclusive nós, né? Já o evolucionismo nega essa possibilidade. O evolucionismo acredita que foi uma outra situação a qual veio tudo a existir. De modo geral, a ciência e a religião sempre andarão em conflitos. E por que elas andarão em conflito? Pela ideia, por uma única razão. Porque a ciência, ela usa a ciência, né, os cientistas usam para deturpar o que de fato é a ciência. Porque a ciência bem ensinada e a Bíblia completamente bem interpretada, elas nunca andarão uma contra outra. Muito pelo contrário, a ciência vai sempre apontar para a Bíblia. Mas, de modo geral, existe sempre esse conflito, né? A religião diz uma coisa, né? A Bíblia diz uma coisa e a ciência fala uma outra coisa a respeito da criação do universo. Hora de aprender. Entretanto, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um artigo que vai te dar um norte, vai te dar uma boa orientação acerca das semelhanças, né, e diferenças entre o criacionismo e o evolucionismo. O ensino da criação divina, uma doutrina fundamental. O verso também é a introdução de todo o relato da criação, o que envolve os céus, as águas, a terra, o reino vegetal, os astros, os seres marinhos, aves, animais e a raça humana. Aqui vemos que, de fato, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto é, tudo que existe foi criado por Deus. Os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, tudo, absolutamente tudo, foi criado por Deus. Esta é uma doutrina bíblica, é o que de fato a Bíblia nos relata e o que de fato aconteceu. E é justamente isso que o evolucionismo nega. Então, vai sempre ter o ponto do criacionismo e o evolucionismo, né? E a evolução vou falar um pouco mais para frente, mas por enquanto vamos nos ater ao criacionismo, sabendo que foi Deus quem criou todas as coisas. A criação aponta para o Criador. Nos últimos anos da década de 1990, os cientistas descobriram que existem 29 características do universo precisamente ajustadas para que a vida na Terra seja possível. Outro cientista ganhador do Nobel de Física em 1978 afirmou que as observações da ciência moderna apontam para uma criação sobrenatural. Pois bem, a ciência aqui no caso aponta que de fato houve algo sobrenatural para que houvesse a questão da criação. Não foi algo do acaso, não foi algo da evolução. Aconteceu uma grande explosão que chamam de Big Bang e daí aconteceu a evolução, né? Uma grande explosão que criou todas as coisas e tudo mais. Então a própria ciência já aponta para a Bíblia, que eu te falei anteriormente, que a Bíblia, a ciência vai sempre apontar para a Bíblia quando ela é usada de forma correta, quando ela é falada de forma
correta, a ciência vai sempre apontar para a Bíblia. E por que isso? Porque Deus é conhecedor de toda a ciência. Então a ciência só existe porque Deus a criou. Então, como foi Deus quem criou a ciência, então a ciência vai sempre apontar para aquele que a criou. Então, isso é algo interessante que nós devemos compreender para que quando você for ser questionado, né, sobre a questão do evolucionismo e do criacionismo, você ter uma conduta correta, bíblica e assertiva. A precisão científica da Bíblia. A Bíblia não é um manual científico. No entanto, ela apresenta muitas afirmações relacionadas ao campo da ciência. Vejamos alguns exemplos que a Bíblia mostra há milhares de anos, mas que a ciência só descobriu recentemente. Vemos aqui que a Bíblia ela não é um manual científico, ou seja, as pessoas não usam, né? Nós não usamos a Bíblia para uma questão científica, para provar uma teoria científica, por exemplo, uma questão científica. No entanto, a própria Bíblia ela vai trazer para nós alguns exemplos, tem aqui alguns exemplos, do que de fato a Bíblia, ela, apesar de não ser um manual científico, ela vai sempre apontar para a ciência, vai sempre falar, olha ciência, o caminho é por aqui, tá? Eu estou te ensinando antes de você existir, eu estou te mostrando os caminhos, né? O que é e o que não é, como funciona e como não funciona. Então veja que a Bíblia, que é um livro que na verdade a Bíblia até é um caso interessante, você certamente deve ler a Bíblia de vez em quando, ou sempre, né, ou outros livros. Esses livros e a Bíblia só existe porque a Bíblia foi de fato o primeiro livro a ser impresso, né, em 1456 por Johannes Gutenberg, chamada a Bíblia de Gutenberg, né? Então, se você quiser comprar uma, é barato. Cerca de 30 milhões de dólares custa um exemplar, é coisa fácil, é coisa barata. E veja que essa Bíblia, ela sendo o primeiro livro impresso, ela já foi impresso com o que a Bíblia já disse desde sempre, né? Sobre as questões que tem aqui, o ciclo hidrológico, a Terra está suspensa no vazio, o ar é pesado, tempo, espaço e matéria tiveram um começo, e entre outras coisas. Então, a Bíblia já relatava isso antes mesmo de ter algum livro de ciência. Olha que interessante, não? Então a Bíblia ela é precisa no que diz respeito à ciência, mesmo ela não sendo um manual para a ciência, não ser um manual científico. A teoria do evolucionismo. Essa teoria foi criada por Charles Robert Darwin, juntamente com Alfred Russel Wallace. O que significa? Segundo a proposta evolucionista, ao longo de milhares de anos e por meio de sucessivas etapas, os seres vivos sofreram adaptações de acordo com o ambiente no qual viviam, até chegarem ao estado atual. Isto aqui é uma das teorias, é um dos pontos que a teoria do evolucionismo apresenta, que é a questão de que um animal, uma espécie qualquer, ou todas as espécies, elas sofrem mutações de acordo com o seu ambiente. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Imagina, por exemplo, que um animal hoje está na terra, ele tem uma forma, mas se ele for para a água, ele vai se transformar num animal que vai se adaptar àquele ambiente da água e agora vai mudar a sua forma. Isso é algo que não é possível pela questão de que cada espécie é única. Deus criou cada espécie única. Então, se a espécie X foi criada por mar, ela só vai ser do mar. Não vai ter uma espécie que um dia... Imagina, por exemplo, uma baleia nadando no deserto. É meio complicado, não? Então, é uma teoria, essa teoria do evolucionismo, ela sugere que as espécies, inclusive isso também cabe ao homem, né? Ele foi mudado de acordo com o seu ambiente, ou seja, ele está num ambiente, né, a terra, ou talvez nas montanhas, ou talvez no mar, então ele vai se adaptar àquilo ali, então ele vai criar, por exemplo, o homem, se fosse ir para o mar, então ele criaria as nadadeiras, por exemplo. Então veja que não faz sentido, nem mesmo científico, né, uma vez que a própria ciência vai dizer que cada um tem um DNA específico, então não tem como ter uma alteração. O pressuposto naturalista. O evolucionismo está apoiado no naturalismo. Filosoficamente, o naturalismo defende a ideia de que apenas as leis e forças naturais operam no mundo. Nessa hipótese, não há espaço para o sobrenatural, ou seja, somente
as leis e forças naturais é que dominam o mundo. Por exemplo, é o vento que domina os furacões, por exemplo. Então o vento surge não sei de onde e por acaso, pela lei ali, ele cria ali um furacão. Ou uma outra coisa, cria uma onda no mar. E aí assim sucessivamente. Ou seja, não existe Deus nesse negócio. Deus não criou nada, Deus não rege nada. Então tudo aqui é por conta de uma questão de espaço para, não há espaço para o sobrenatural nesse ponto, né? Então é somente através das leis naturais e das forças naturais que as coisas acontecem. Se isso fosse de fato verdade, sabe o que aconteceria? O mundo seria um caos. Seria um caos. Por quê? Porque não haveria harmonia por toda esta criação. Você já tem noção do tamanho do universo? Eu vou te dar o tamanho do universo precisamente. Se você conseguir um computador que consiga, ou uma calculadora, né? Ou vai ver que você é bom de matemática também, né? Pegue 1,5 trilhão vezes 93 bilhões, este é o tamanho em quilômetros do universo. Então ele é bem grande. Então, se caso as leis naturais, né, as forças naturais, melhor dizendo, e as leis naturais dominassem isso, isso seria completamente o caos, estaríamos todos perdidos. O evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Agora você vê, né? A questão do evolucionismo, que dizem que tem base na ciência, não pode ser provado cientificamente. Né? Por aí você vê como é errado essa questão do evolucionismo. Uma vez assim colocada diante dos alunos, faz com que o criacionismo pareça ser uma explicação anticientífica e sem fundamentos sólidos. Entretanto, a verdade é que as conclusões de cientistas evolucionistas estão cheias de suposições e hipóteses não comprovadas cientificamente. E quando há uma questão do evolucionismo que se pode provar, vai provar justamente o que a Bíblia diz. Eu vou te dar um exemplo aqui mais prático. Só para você ter uma ideia, que às vezes eu falo tanto sobre a questão do evolucionismo, que a Bíblia, que a ciência vai sempre provar a Bíblia, e eu não te dou um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A ciência diz que todos os seres humanos veio de um único casal. Agora olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos vieram de Adão e Eva, um casal. Olha como é que é perfeito. E falam também que provavelmente esse casal estava no continente da África. E você vai ver que Adão e Eva estavam no lugar que justamente estava na África. Então veja que aqui a ciência mostra que de fato a Bíblia tem razão. Vou te dar uma outra questão que eu acho muito interessante sobre o seguinte. O corpo humano ele é formado por pelo menos 11 elementos, como o ferro e o zinco, por exemplo. E onde são encontrados estes elementos? No solo. Por exemplo, principalmente se você for uma menina, tem cabelos longos, então no seu cabelo também existe ouro. E da onde que vem o ouro? O ouro vem do solo. Então, o que a Bíblia diz? Que Deus criou o homem do pó da terra. Viu como é que faz sentido? Viu como é que cientificamente a Bíblia está coberta de razão? Então não há o que temer sobre a questão do criacionismo. O criacionismo é de fato bíblico e cientificamente comprovado quando de fato eles usam a ciência corretamente. Isso aqui só para te dar alguns exemplos, só para você ter aí uma ideia, para a gente não ficar falando aqui ao vento, né, e não dar um exemplo que mais prático. Né? A palavra de Deus permanece para sempre. O evolucionismo e o registro fóssil. Por exemplo, deveria haver muitos fósseis de animais em transição da água para a terra. Os registros fossilizados até indicam alguma pequena alteração nas formas de vida, mas nada que apoie de forma robusta a teoria da evolução. Ou seja, se houvesse de fato essa evolução de uma espécie se transformando numa outra espécie, os fósseis mostrariam essa evolução, mas nunca acontece. Mas eu vou te dar um exemplo atual. A ciência diz, né, sobre a questão do evolucionismo, que o homem veio do macaco. Aí a minha pergunta é apenas uma. Se o homem veio do macaco, por que os macacos hoje não viram humanos amanhã? Aliás, por que os macacos de hoje não viram humanos amanhã?
Ah, mas é porque o DNA é muito parecido. Isso não prova nada. Uma espécie, para ser comprovada junto com uma outra, tem que ter 100% de DNA exato. O que não é o caso do homem e o macaco. Tem diferença. A diferença é pequena? É 5%, me parece, ou 3%. Mas é uma diferença gritante. Para você ter uma ideia, um gato e um tigre, a diferença entre o DNA deles é de 5%. Aí eu te pergunto, você prefere brincar com um gatinho ou com um tigre? Adulto, que eu quero dizer, né? E aí? Vê como é que 5% faz muita diferença? Então, um gato não é um tigre, assim como um tigre não é um gato, apesar de ter apenas 5% de diferença do seu DNA. Então, não há como provar cientificamente a questão do evolucionismo. Então, essa questão de fóssil, mais uma vez, se fosse o caso de realmente o evolucionismo fazer com que uma espécie se transformasse numa outra espécie, os fósseis mostrariam isso, o que não acontece. O testemunho bíblico sobre a criação. Deus falou por meio do profeta: fui eu quem fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Veja que Deus criou os seres humanos. Eu vou me ater aqui e você vai entender por quê. Quando acontece se nós levarmos em consideração que de fato o mundo veio do acaso, do Big Bang, de uma grande explosão, e nós somos obras deste acaso, então tudo aquilo que você faz é obra do acaso. Você não tem nenhum mérito nisso, isso é mérito do acaso. Absolutamente tudo que você fizer. Se você for engenheiro, se você criar uma invenção que vai revolucionar o mundo e entre tantas coisas, tudo põe na conta do acaso, né, do Big Bang. Mas se você foi criado por Deus, então tudo que você faz é obra do Criador. Você tem uma referência, né? Você tem uma espécie de um espelho, né? Você reflete um pouco a fagulha de Deus. Então, quando o homem cria algo, né? A internet, por exemplo, né? Que foi criada pelo homem, né? Ou tantas outras invenções importantes, e o que isso mostra? Mostra que a Bíblia diz que Deus fez o homem para a sua imagem segundo a sua semelhança. Então, deixa eu ver aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que é onde está escrito isso. Rapidamente, porque... Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Ou seja, nós somos a semelhança de Deus. Então, a pergunta que se faz é: as pessoas que falam que o homem tudo é questão do acaso, do evolucionismo, vão acreditar as suas invenções a quem? A eles mesmos, com referência de Deus, ou ao acaso? Todos eles vão dizer que não, isso aqui foi a minha capacidade, a minha inteligência. Não, não é a sua inteligência, é a obra do acaso. Viu como não faz nenhum sentido? A palavra de Deus sempre permanecerá. Apesar de todo o esforço todo do ser humano, Deus nunca deixará de ser o único e sublime Criador. Sua palavra é a verdade, permanecerá para sempre. Por mais que o homem queira dizer que foi o evolucionismo, o Big Bang, que foi uma grande explosão, e uma questão sobre a explosão, por exemplo, que eu gosto muito de dizer, se o homem, né, se tudo foi criado pelo Big Bang, que foi uma grande explosão e criou todo esse universo perfeito e harmonioso, então o que nós vamos fazer? Quando você tiver com problema com o seu carro, exploda o seu carro, né? Faça com que ele faça uma grande explosão no seu carro, porque assim o seu carro vai ficar perfeito. A grande explosão vai criar um carro perfeito. Viu como não faz sentido? A explosão ela só serve para destruir e não para construir. Então o Big Bang, a grande explosão, na verdade, se ela tivesse de fato ocorrido, o que aconteceria é que ela iria destruir o que existe e não construir. Então, independente do que as pessoas dizem, Deus sempre será o Criador e não haverá ciência que prove o contrário. Muito pelo contrário, a ciência vai sempre provar que, de fato, para existir um universo da forma que nós conhecemos hoje, vemos e vivemos hoje,
há sempre um Criador por trás, há algo sobrenatural por trás. Conclusão: o criacionismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida. O evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis. Deus criou tudo que existe. É Ele quem mantém a natureza e a vida humana. Ele é o dono de toda a criação. Isso nós não temos como mudar. Não há como mudar. O homem nunca mudará isso. Ou seja, o criacionismo ele é bíblico e é verdadeiro. Uma outra questão sobre o evolucionismo é que ele é a teoria do evolucionismo. E o que é a teoria do evolucionismo? Ela é uma teoria e não passa de uma teoria. É apenas uma teoria. Então, uma outra questão que tem algo semelhante entre o criacionismo e o evolucionismo é algo bastante curioso, que é o seguinte: a religião não estava presente quando Deus criou o mundo, mas a ciência também não estava presente quando aconteceu o Big Bang. Isso eles têm em comum, mas sabemos, né, pela fé, porque cremos na palavra do Senhor, que de fato foi Deus quem criou o mundo. Então, essa questão do criacionismo versus o evolucionismo sempre estará em pauta o criacionismo, ou seja, a questão sobre que Deus foi quem criou todo o universo, inclusive eu e você. Nós somos criaturas de Deus, né? Na verdade somos filhos de Deus porque aceitamos a Cristo como Salvador. Aquela pessoa que não aceita a Cristo como Salvador é uma criatura de Deus, melhor dizendo, não feitura, né? Criatura. Então que nós venhamos a cada dia mais estar firme no propósito de Deus, para que nós venhamos continuar crendo que de fato foi Deus quem nos criou, e por isso damos a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma ótima aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!